Olá, estudantes do nono ano, como vocês estão? Tudo bem? Sou a professora Elida Paixão e vamos dar continuidade ao nosso estudo com os blocos extras, né? Lembrando que vocês têm que estudar esses conteúdos um pouquinho a mais, são questões de revisão do que nós já estudamos, para que vocês entrem, né, no ensino médio mais seguros, com mais afinco, né, a respeito dos conteúdos. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o artigo de opinião, que vocês já estudaram em outros blocos, mas lembrando que é um texto dissertativo, né, e é um texto bem cobrado, tanto para vocês lerem como para produzirem. Além do artigo de opinião, nós vamos estudar também as formas nominais do verbo a partir desse artigo, certo? Então, vamos ver aqui uma imagem comigo? Então, a imagem diz o seguinte, sobre argumentar, porque o artigo de opinião, ele vai fazer isso, ele vai trabalhar com argumentos. Você vai defender uma ideia e, para isso, tem que utilizar argumentos. Então, o que é o argumentar? O argumentar é a capacidade de relacionar fatos, teses, estudos, opiniões, problemas e possíveis soluções a fim de embasar determinado pensamento ou ideia. O objetivo desse tipo de texto é convencer, persuadir, levar o leitor a seguir uma linha de raciocínio e a concordar com ela. Então, todo texto de artigo de opinião que vocês lerem sempre vai ter esse objetivo, né? De persuadir, de convencer. E lembrando que o artigo de opinião, ele faz isso aí, ele trabalha com argumentos, né? Esse argumento, ele vai apresentar tanto uma ideia, ele vai defender essa ideia. Então, o artigo de opinião que nós vamos ler agora, que está lá no bloco de estudo de vocês, faz isso aí. Vejamos aqui a imagem. Olhem aqui comigo. Ele traz esse título. A privacidade dos adolescentes é um direito ou é um privilégio? Vejam que o artigo de opinião, o título está bem chamativo, que é outra característica do artigo de opinião. A partir do título, você já coloca ali no título a sua ideia, né? E a partir desse título, você vai tentar fazer toda a argumentação, o texto vai trabalhar em cima desse título. Então, o título ele é um questionamento, então o texto vai tentar responder esse questionamento, né? Então, vamos ver aí? Diz assim, todo indivíduo tem o direito à privacidade. Para o adolescente, no entanto, esta regra pode variar. Como cuidadores e tutores, dar privacidade aos adolescentes é uma decisão que cabe aos pais. A privacidade é um tópico polêmico hoje em dia e as crianças que estão crescendo na era digital podem sentir que ela é um direito. Dentro de seus quartos, os adolescentes estão passando mais tempo em seus telefones, laptops e tablets do que antes. Esse é um motivo de preocupação para os pais, já que eles não sabem o que os seus filhos estão fazendo por trás das portas fechadas. A internet proporciona acesso a uma variedade de conteúdos e pessoas, incluindo criminosos, fraudes, pornografia e conteúdo inapropriado. Obviamente, quando um adolescente fica sozinho, os pais estão alheios às atividades em que ele pode estar envolvido. Além disso, os pais podem estar preocupados sobre o possível envolvimento de seus filhos com álcool e drogas. Dada a experiência limitada dos adolescentes, é difícil compreender as ameaças que rondam a internet e o mundo real. Neste caso, a privacidade absoluta é ruim para os adolescentes. Na verdade, muitos pais acreditam que a privacidade deve ser tratada como um privilégio que deve ser merecido. Embora o argumento possa mudar dependendo de quem está falando, há um acordo mútuo entre os pais
de que os filhos, especialmente adolescentes, devem merecer o direito à privacidade. Ela não deve ser simplesmente ser entregue de mão beijada. Nenhum pai ou mãe deseja espionar o quarto de seus filhos. Muitas vezes os pais sentem vergonha e acham que estão ultrapassando um limite. Eles sentem que estão quebrando a confiança. No entanto, muitas vezes os pais precisam escolher dos males o menor: ter um filho inconsequente ou espionar suas coisas. Então vejam só, esse texto nós vimos que é um artigo de opinião e a partir lá do título dele, né, que ele diz assim: a privacidade dos adolescentes é um direito ou um privilégio? A partir do título, que é um questionamento, ele vai desenvolver toda a argumentação. E aí ele começa dizendo que todo indivíduo, né, tem direito à privacidade. E aí durante o texto ele vai citar a função dos pais enquanto cuidadores, né, dos seus filhos. E aí ele vai falar que a privacidade também hoje em dia, ela é um tema polêmico, principalmente quando a gente fala nos adolescentes especificamente. Por quê? Porque os adolescentes, né, e as crianças também estão nessa era digital. Então, na era digital, nesse acesso digital, o cuidar, o olhar do pai tem que ser mais atento, né? Então, ele vai discutir essas questões a partir dessas argumentações, certo? Lá no bloco de estudo de vocês, tem algumas questões referentes a esse texto. Nós vamos discutir aqui apenas 3 questões, mas lá tem mais, tá? Com o intuito de interpretar um pouquinho esse artigo de opinião, certo? Então, a primeira questão diz assim: por que o título do texto é "A privacidade dos adolescentes é um direito ou privilégio"? Então, por que ele utilizou esse título? Justamente porque o título ele vem trazer a ideia que vai ser defendida. Logicamente, pelo título você já tem do que ele vai falar. Ele vai falar sobre a privacidade dos adolescentes, que é um tema polêmico, e ele vai discutir justamente se essa privacidade ela é um direito realmente ou ela deve ser um privilégio para alguns adolescentes, né? Dependendo do que o pai observar, né? Do acordo que o pai tem com esse filho, que o texto vai discutir isso. A outra questão: qual é a ideia defendida nesse artigo de opinião? Então, a ideia, ele vai utilizar toda a argumentação justamente para defender a ideia, né, de que a privacidade ela é um tema polêmico, principalmente com os adolescentes, e que os pais têm que ficar atentos de como que os filhos estão utilizando a internet, né, as redes sociais, porque ele vai discutir isso, que a partir do momento que o filho ele estiver fazendo um bom uso, então a privacidade ela vai ser um privilégio para esse filho. Se ele não estiver fazendo um bom uso, é claro que o pai vai poder invadir, né? E de certa forma olhar, né? Digamos assim, não espionar, mas olhar, ter um cuidado maior do que o filho está fazendo, né? De porta fechada lá no seu quarto, a utilizar as redes sociais, certo? A outra questão: de acordo com o texto, como a privacidade deve ser tratada pelos pais? Então, lá pelo meio, no final do texto, ele vai dar essa sugestão, né? Ele vai opinar, justamente falando dessa era digital, né? Ele vai dizer o seguinte, que a privacidade dos adolescentes, ela deve ser um acordo. Se os pais verem, né, que os seus filhos estão utilizando as redes sociais de maneira cuidadosa, né, de maneira benéfica, digamos assim, então essa privacidade ela vai ser um privilégio para esse filho. Mas se o filho não está utilizando as redes sociais de maneira benéfica, mas está fazendo um mau uso, então os pais podem se intervir e orientar para que eles não fiquem assim tão sozinhos, né? Tão sozinhos, e que a privacidade assim não vai ser um privilégio deles, né? Então ele vai discutir isso, lá principalmente o final, né? Quando ele fala assim, ó,
No entanto, muitas vezes os pais precisam escolher dos males o menor, ter um filho inconsequente ou espionar suas coisas. Então, ele vai argumentar a partir disso, certo? Então, vamos ver aqui um outro quadro. Além, da gente ter falado um pouquinho sobre essa questão de argumentação, do texto opinativo, nesse bloco de estudo também tem aí esse conteúdo do uso linguístico, que é as formas nominais do verbo. Vocês vão relembrar lá as formas nominais, que quando o verbo ele é utilizado como um nome, dentro do texto. E aí tem 3 formas nominais, que nós chamamos de infinitivo, particípio ou gerúndio. O infinitivo é a forma básica do verbo, quando ele tem essa terminação aí, AR, ER ou IR. O particípio, ele vai ter a terminação de ado ou de ido, para os verbos regulares, e tem dos verbos irregulares também, igual o verbo ganhar. Quando a gente vai usar o particípio, eu falo eu ganho, Então, tem essa variação aí. O gerúndio, normalmente, é o NDO, Ganhando, falando, argumentando. Então, ele sempre tem esse ando aí, que é uma ação não acabada, do gerúndio. Então, lembrando que essas 3 formas nominais é quando o verbo é utilizado como nome, certo? Lá no bloco de estudo de vocês tem algumas questões referentes a isso. Nós vamos ver aqui uma questão, mas tem umas 2 ou 3 referentes às formas nominais, e aqui eu escolhi essa para a gente discutir. Então, é do artigo de opinião que nós acabamos de ler, então ele pega esse trecho aí, ó. A privacidade é um tópico polêmico hoje em dia, e as crianças que estão crescendo na era digital podem sentir que ela é um direito. E aí ele pergunta o seguinte: os verbos em destaque estão em quais formas nominais? Aí ele destacou crescendo e sentir. Lembrando lá o quadro que nós vimos, o endo aqui, endo, ando, como ele está indicando a expressão inacabada, que eles estão crescendo ainda, isso aí é a forma nominal do gerúndio. E aqui, sentir, como terminou com R, vai lembrar o infinitivo desse verbo. Todos os verbos que terminarem em R, a sua forma original básica é o infinitivo, certo? Então, esses 2 verbos em destaque nessa questão, o primeiro está no gerúndio e o outro no infinitivo. Ok, pessoal? Então, hoje nós ficaremos por aqui, o nosso estudo. Nós estudamos o que nós vimos? Nós lemos um artigo de opinião, relembramos que o artigo de opinião ele vai trabalhar com argumentos para tentar defender uma ideia, e a partir dessa ideia ele vai fazer uma conclusão desse texto. Lembrando que é muito interessante que vocês leiam vários artigos de opiniões, para vocês verem as ideias, como as ideias são defendidas, como os conectivos são articulados aí, porque vocês vão ter que escrever, desenvolver o texto dissertativo. E o texto dissertativo, ele é uma tipologia que trabalha com esse gênero, com artigo de opinião, certo? Além do artigo de opinião, nós relembramos um pouquinho sobre as formas nominais do verbo, que são 3. Infinitivo, particípio e gerúndio. Lá no bloco de estudo de vocês tem alguns links para vocês assistirem mais videoaulas com outros professores que vão dar outros exemplos. E a minha dica é que vocês estudem muito, tanto nessa teleaula de hoje como nas outras que vocês têm aqui nesses blocos extras, sempre tem links lá para vocês acessarem, e estarem estudando um pouquinho a mais sobre esses conteúdos, certo? Até mais, foi muito bom poder estar com vocês durante essas aulas, essas teleaulas de língua portuguesa. Eu espero que vocês tenham um futuro brilhante no ensino médio e não se esqueçam que vocês têm que sempre estudar e estudar. Porque, como diz essa frase, que eu gosto muito, eu sempre utilizo ela, as raízes do estudo são amargas, mas seus frutos são doces. Vocês vão colher bons frutos ao término do estudo de vocês, ok? Um abraço e até a próxima!